Neste vídeo vamos pegar no balancete retificado de uma empresa e vamos elaborar a sua demonstração dos resultados. Aproveitamos e, a partir do resultado contabilístico da empresa, vamos chegar ao resultado fiscal e calcular o imposto estimado para o período que vai ser também contemplado na demonstração dos resultados. Depois, num vídeo seguinte, daremos continuidade com a construção do balanço. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Sou formador de um amplo conjunto de cursos na Certform e para conhecer toda a oferta formativa que desenvolvemos na Certform, podemos começar por aceder ao site da Certform, em certform.pt, onde vai encontrar as datas de início dos cursos ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Para conhecer detalhadamente cada um dos cursos, em cursos e-learning ou em cursos live streaming. Os cursos e-learning são cursos feitos a partir da plataforma e-learning da Certform. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso às credenciais para que possa, assim, iniciar o seu percurso formativo na plataforma e-learning e fazer a formação conforme a sua disponibilidade, ao seu ritmo e, claro, a partir de qualquer parte do mundo. Na formação live streaming, cursos ministrados com sessões síncronas, sessões em tempo real, e estes cursos são cursos com data de início e a respectiva data de início está apresentada no calendário de formação. Questões que queiram colocar sobre inscrições, pagamentos, preços, informações detalhadas sobre cada uma das formações, poderá fazê-lo através do e-mail geral@certform.pt ou dos contactos que temos associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Vamos então começar por um balancete retificado de uma empresa e, a partir dele, fazer a elaboração da demonstração dos resultados. Vejamos então o seguinte. Uma determinada empresa apresenta o seguinte balancete retificado. Um balancete retificado é um balancete onde vamos ter já os saldos finais das várias contas que ao longo do ano foram movimentadas na contabilidade, contas do ativo, contas do passivo, dos capitais próprios, dos gastos e dos rendimentos. E tratam-se já de saldos finais. É um balancete retificado que já contempla os movimentos de retificação, de regularização, de ajustamentos, enfim, aqueles lançamentos onde se faz o chamado encerramento já anual das contas, se bem que neste balancete ainda não estão apurados os resultados, porque veja-se que as contas de rendimentos e as contas de gastos ainda vão aparecer com saldo. Os rendimentos com saldo credor, os gastos com saldo devedor e, portanto, haverá posteriormente um próximo balancete onde será feito o apuramento dos resultados. Todavia, estes valores que nós aqui temos não vamos agregar mais qualquer tipo de movimento em termos de trabalho corrente e, consequentemente, confiamos já nestes saldos para avançar com as demonstrações financeiras. O balancete começa com um conjunto de contas que estão ordenadas exatamente pela ordem do Código de Contas. E aqui, no caso deste balancete, temos apenas as contas que foram movimentadas ao longo do ano e os respectivos saldos devedores e credores. Um balancete não é uma demonstração financeira. Um balancete é um mapa contabilístico do qual nós podemos ter acesso
aos movimentos, aos saldos das contas do ativo, do passivo, do capital próprio, dos gastos, dos rendimentos, contas que foram movimentadas ao longo de um determinado período. Mas é a partir do balancete, nomeadamente o retificado, que nós vamos construir as tais demonstrações financeiras, nomeadamente a demonstração dos resultados, o balanço. Através de fórmulas, podemos também construir a demonstração dos fluxos de caixa, através de determinadas rúbricas da demonstração dos resultados e de variações de rúbricas do balanço, construímos a demonstração dos fluxos de caixa. Como tal, este vídeo versa sobre a demonstração dos resultados. E quando se quer construir a demonstração dos resultados, o nosso foco vai estar nos gastos e nos rendimentos. Ou seja, a partir da classe 6, temos os gastos e temos os rendimentos. Eu aqui tenho 2 anos consecutivos, tenho o ano N-1 e tenho o ano N. Portanto, são 2 balancetes no fundo. Um relativamente ao ano passado, outro relativamente ao ano que terminou o período N. Tenho aqui estes 2 balancetes porque para construir a demonstração dos fluxos de caixa eu vou precisar de variações de saldos de contas. E, portanto, é nesse sentido que tenho aqui este balancete com 2 anos. Mas para a demonstração dos resultados, já foi construída a demonstração dos resultados do período N-1 e, portanto, indo aqui à demonstração dos resultados N-1 já a temos. E, portanto, temos aqui os vários resultados contabilísticos da empresa, incluindo o resultado líquido do período. Eu vou construir e elaborar a demonstração dos resultados relativa ao período N. E, consequentemente, vou-me focar no balancete aqui, nestes saldos que estão do lado direito, respeitantes a 31/12 do período N, data de relato. Nomeadamente, o foco agora estará nas contas de gastos e nas contas de rendimentos. Portanto, neste setor aqui que eu acabei agora de selecionar, e até vou colocar ali uma cor diferente para nos concentrarmos apenas aqui nestes valores de gastos e de rendimentos, que vai ser isto que vai dar corpo então à demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados, ela vai iniciar com as vendas. As vendas e os serviços prestados. Esta é a primeira grande rúbrica da demonstração dos resultados da empresa. As vendas e serviços prestados. E, portanto, a partir daqui, nós vamos colocar o valor encontrado em vendas e serviços prestados, que no balancete consta da conta 71 e da conta 72. Portanto, temos as nossas vendas de 1.050.000 euros e os nossos serviços prestados de 180.000 euros. Portanto, prefaz assim 1.230.000. Seguidamente, e pela informação do balancete, avança-se para o custo das mercadorias. Nós vamos colocar, obviamente, aquilo que temos no nosso balancete. As empresas não movimentam todas as rúbricas. Portanto, esta movimentou as rúbricas e as rúbricas que constam do balancete, e são essas que vamos passar para a demonstração dos resultados. Portanto, esta empresa não teve subsídios à exploração, não teve, por exemplo, trabalhos para a própria entidade, não teve estas rúbricas aqui intermédias entre as vendas e o custo das mercadorias. Passamos imediatamente para o custo das mercadorias, que corresponde ao saldo da conta 61 do balancete. Estamos a falar de um gasto, custo das mercadorias vendidas, e cifrou-se aqui em 800.000 euros. Ele vai ali com sinal negativo para a demonstração dos resultados, porque se trata de um gasto. Seguidamente temos o custo ou o fornecimento, ou os fornecimentos e serviços externos. Também é um gasto. E aqui trata-se do saldo devedor
obtido na conta 62, porque efetivamente no código de contas 62 corresponde a fornecimentos e serviços externos, e no presente ano N, o saldo devedor é de 90 mil euros, foi atingido à data de relato, portanto, este saldo, e vamos então contemplá-lo na demonstração dos resultados. Depois temos o valor dos gastos com pessoal, incorporando aqui o que vamos obter no balancete relativamente à conta 63. Gastos com pessoal, 256 mil euros, o valor que está então agora contemplado na nossa demonstração dos resultados. Esta empresa seguidamente teve imparidades de dívidas a receber este ano. Vamos ver. Eu penso que vi aqui umas perdas por imparidade, exatamente, é a conta 6511, perdas por imparidade em clientes. No ano anterior não foram registadas, mas este ano tivemos uma ocorrência com um cliente que está em mora e, portanto, foi registada uma perda por imparidade em clientes no valor de 5 mil euros. Depois, dentro do que ocorreu nesta empresa, vêm seguidamente os outros rendimentos. Os outros rendimentos, onde nós vamos ter aqui um conjunto de saldos no balancete, outros rendimentos, corresponde aqui à conta 78, outros rendimentos e ganhos, 1.350 euros. Como se trata de um rendimento, é colocado na demonstração dos resultados aqui em valor positivo. Seguidamente temos os outros gastos. Os outros gastos, obviamente, com sinal negativo, e no que diz respeito a esta empresa, os outros gastos foram as dívidas incobráveis, conta 68, e outros gastos e perdas. Portanto, é a partir da conta 68, outros gastos, que, no caso concreto desta empresa, engloba dívidas incobráveis e outros gastos e perdas, tudo faz parte desta 68. Bom, estamos então com já os rendimentos e gastos desta área operacional. Já se vai poder formar o EBITDA da empresa, mas já fazemos aqui os somatórios, entretanto, vamos só concluir. Seguidamente vamos ter as depreciações e as amortizações. As depreciações e as amortizações que foram reconhecidas vão estar no balancete na conta 64. Temos aqui os gastos de depreciação respeitantes a ativos fixos tangíveis reconhecidos este período de 3 mil euros. Atenção que tem que ir ali com sinal negativo porque se trata de um gasto, não é? Neste caso trata-se de um gasto. E depois ainda vamos ter, mais à frente, juros e recebimentos similares obtidos, rendimento, e juros e gastos similares suportados, como gasto, aqui na perspectiva do resultado financeiro da empresa. Portanto, agora já estamos na área financeira. Em termos de juros e rendimentos similares obtidos, diz-nos o balancete, e isto é um rendimento, que a empresa terá tido juros obtidos este período, através do saldo credor da conta 791, de 10.150. Portanto, entra como positivo na demonstração dos resultados, porque é um rendimento. Juros e gastos similares suportados. Vamos então aqui à conta 6.9, juros suportados, um saldo que neste caso é devedor, e foram 1.000 euros que entra na demonstração dos resultados, com sinal negativo, porque é um gasto. Esta empresa teve um resultado financeiro positivo, o que até não é o comum, não é? O comum é as empresas terem juros e gastos suportados superiores aos juros obtidos, porque tem a ver com o endividamento da empresa, com a dívida
alheia, capital oneroso que vence juros, bom, esta terá tido aplicações financeiras que lhe renderam mais juros do que propriamente os juros suportados pelos empréstimos que tem. Então agora estamos de facto aptos a calcular aqui os vários resultados contabilísticos da empresa. Em termos de resultado denominado resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, o chamado EBITDA da empresa, Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, o resultado antes de contemplar os juros, antes de contemplar os impostos, antes de contemplar o gasto respeitante às depreciações e às amortizações, depreciações relativamente a ativos fixos tangíveis, amortizações relativos a ativos intangíveis, portanto temos ali 58.850. Entretanto, tendo as depreciações tido aqui um valor do período de 3.000, subtraindo ao EBITDA, forma-se o EBIT da empresa. O EBIT é o resultado operacional. É aquele resultado antes de enfrentarmos os gastos do financiamento e antes de enfrentarmos o imposto. Mas esta empresa, na verdade, teve um resultado financeiro positivo, não é? Porque teve mais juros obtidos do que juros suportados. E isto permitiu que a empresa tenha um resultado antes de impostos até superior ao EBIT, o que não teria ocorrido no ano anterior, mas este ano temos um EBIT. Aliás, um resultado antes de impostos, também denominado EBT, Earnings Before Taxes, superior ao próprio EBIT, Earnings Before Interests and Taxes. Bom, foi positivo aqui esta área financeira da empresa e, portanto, elevou ali o resultado antes de impostos para 60.000 euros. Bom, agora temos um novo desafio, porque nós temos a demonstração dos resultados completamente já elaborada, temos o EBIT, o EBITDA, o EBIT, o EBT, ou o resultado antes de impostos, e falta-nos o imposto sobre o rendimento do período para podermos apresentar o resultado líquido do período. Mas para se calcular o imposto sobre o rendimento do período, temos de fazer aqui uma passagem, um caminho do resultado antes de impostos, que é um resultado contabilístico, determinado ou obtido conforme as regras da contabilidade, vamos ter de passar para um resultado fiscal, que é determinado com base nas regras do código do IRC. E temos de fazer agora um cálculo à parte para fazer aqui a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Porque vai ser sobre o resultado fiscal, que quando positivo é lucro tributável, se eventualmente negativo é prejuízo fiscal, mas vai ser sobre esse resultado esse resultado fiscal, que vamos efetivamente calcular o IRC aplicando as taxas que estão previstas no código do IRC. E como tal, temos de estudar de uma forma aprofundada como é que ao longo do ano foram constituídos aqui um conjunto de gastos, particularmente um conjunto de gastos, porque é através dos gastos que a empresa consegue diminuir os seus resultados. E havendo diminuição do resultado, haverá menos imposto. Portanto, vamos ter de incidir aqui sobre determinados gastos que foram deduzidos através das regras contabilísticas, mas que não vão ser fiscalmente aceitos. E em termos de fiscalidade, vamos ter de aplicar agora um conjunto de regras.
Então, para facilitar aqui a nossa análise, eu tomei aqui uma série de apontamentos relativamente a situações que ocorreram nesta empresa, e que foram as seguintes. No âmbito de um conjunto de gastos que já estão contemplados aqui na demonstração dos resultados, na perspectiva contabilística, foram deduzidos na íntegra, mas há aqui multas e coimas de 900 euros. Onde é que estão as multas e coimas? Estão aqui dentro dos outros gastos. Aqui dentro dos outros gastos, menos 26.500 euros, estão ali 900 euros de multas e coimas que foram reconhecidos. Também despesas de representação, despesas não documentadas, encargos não devidamente documentados, abono de compensação pela utilização de viatura própria dos trabalhadores, ajudas de custo pagas aos trabalhadores, uma imparidade de dívida a receber sobre uma autarquia local, 5.000 euros, a tal imparidade que registei aqui nas imparidades de dívidas a receber e veio ali um valor negativo de 5.000 euros. Mas agora tenho a informação que esta imparidade é relativamente a um cliente que é uma autarquia local e que está em mora e, portanto, não estamos a conseguir receber do respectivo cliente. Fizemos já um conjunto de diligências para tal e resolvemos assim contabilisticamente reconhecer uma perda por imparidade, mas isto não vai ser fiscalmente aceito e consequentemente está aqui apontado. E depois temos uma viatura nesta empresa que custou há 5 anos atrás 55.000 euros e é uma viatura a gasóleo e este ano o seguro, a manutenção e a conservação, os combustíveis desta viatura cifraram-se em 4.900 euros. E, portanto, foi isto que foi apontado relativamente a esta empresa e que tem impacto fiscal. Então, eu vou calcular o imposto estimado para o período, tendo como ponto de partida o resultado antes de impostos da empresa e que foi de 60.000 euros. E vou agora transformar este resultado antes de impostos, que é um resultado contabilístico, num resultado fiscal para aplicar as taxas de imposto e para chegar ao meu imposto que vai ser contemplado na demonstração dos resultados. Temos então aqui já estruturadas as correções fiscais, os ajustamentos fiscais a crescer, exatamente como virão depois na declaração modelo 22 que a empresa vai ter de apresentar com tudo isto, mas aqui em termos de cálculos começamos por dizer o seguinte: as multas e coimas não são fiscalmente aceites. E há algures em outros gastos dentro destes 26.500 euros que nós simplesmente contabilizamos, pelas regras contabilísticas, dentro deste valor existem 900 euros que não são fiscalmente aceitos, e isto na base do artigo 23A do Código do IRC, que estabelece os tais encargos não dedutíveis. E, portanto, quando se trata de um gasto que não é fiscalmente aceite, tudo o que vai ter de acontecer é acrescer. E, portanto, vamos colocar aqui a crescer. Entretanto, este ajustamento fiscal a crescer já provocou uma transformação no nosso resultado. É que nós, a partir de agora, já não temos mais um resultado de 60.000 euros. Já passamos a ter 60.900 euros. Os ajustamentos fiscais a crescer, as correções fiscais a crescer, vão agravando o resultado e estamos aqui a falar já num resultado, numa ótica fiscal. Bom, depois temos os encargos não devidamente documentados. Ao longo do ano, a empresa contabilizou um conjunto de gastos em que o respectivo documento não está em conformidade
com as regras fiscais. E essas despesas não devidamente documentadas foram de 850 euros, ou seja, eventualmente faturas que não têm número de identificação fiscal, que não têm devidamente consideradas as taxas de IVA, enfim, faltam-lhe requisitos que estão contemplados na norma e, portanto, são encargos que a empresa reconheceu, contabilizou, mas como os documentos não estão em conformidade com o estabelecido na norma, não são fiscalmente aceitos. E, portanto, a partir de agora, a verdade é que com mais este valor passamos a ter 61.750 já de resultado fiscal. Esta empresa também teve despesas não documentadas. As despesas não documentadas é diferente dos encargos não devidamente documentados. As despesas não documentadas resultam de pagamentos que a empresa fez em que não existe qualquer tipo de documento que o suporte, nem tão pouco se consegue determinar o destinatário dos respectivos valores. E, portanto, é mais grave do que os encargos não devidamente documentados. Começamos por acrescê-los e, portanto, temos aqui 500 euros e depois vamos ter que fazer aqui uma tributação autónoma, porque isto é mais grave do que os encargos não devidamente documentados e passamos a ter, assim, 62.250 a acumular o resultado contabilístico, do resultado contabilístico ao resultado fiscal. E, por fim, temos as imparidades de dívidas a receber, em que, como o cliente é uma autarquia local, conforme estabelece a norma no código do IRC, não vai ser fiscalmente aceito. E, portanto, todo o valor vamos ter de o acrescer e, portanto, com tudo isto, passamos a ter um resultado já fiscal de 67.250. Não temos aqui mais nenhuma correção fiscal, portanto, o nosso lucro tributável é já de 67.250 euros. Esta empresa não tem prejuízos de períodos anteriores a deduzir e, portanto, poderia deduzir prejuízos de períodos anteriores até 65% do lucro tributável, com base no artigo 52 do Código do IRC, mas esta empresa não tem e, consequentemente, a sua matéria coletável é de 67.250 euros. Estamos então agora em condições de aplicar as taxas nominais do imposto. As taxas nominais do imposto aplicam-se considerando que esta empresa é uma PME, uma pequena e média entidade. Vamos aos primeiros 50.000 euros, aos primeiros 50.000 euros dos 67.250, aplicar 17%. E de facto temos aqui uma poupança de 2.000 euros, ou seja, a taxa poderia ser 21% se fosse uma grande empresa, se não usufruísse deste benefício de ser uma PME. Se fosse uma grande empresa, faríamos 21.000 euros sobre 50.000. Mas como se trata de uma pequena e média entidade, uma PME, apenas aplicamos 17% a 50.000. E, portanto, temos aqui uma redução de 2.000 euros de imposto, que é um benefício fiscal. O excedente a 50.000 euros, vamos aplicar 21%. Portanto, vamos aplicar 21% vezes os 67.250 menos os 50.000 euros. Portanto, aquilo em que excedeu 50.000 euros, temos então 3.622,50. Temos então os dois valores calculados com base nas taxas nominais. Para além disso, as empresas estão sujeitas a uma derrama municipal. Eu vou considerar que o município onde esta empresa está estabelecida cobra 1,5% de derrama municipal.
Em Portugal, as derramas municipais podem variar entre 0 até 1,5%, dependendo dos municípios. A grande maioria dos municípios, a verdade seja dita, cobra 1,5%. E vamos aplicar este 1,5% ao lucro tributável. 1,5% é aplicado ao lucro tributável, sempre ao lucro tributável, porque a matéria coletável neste caso até coincide, mas se existissem prejuízos fiscais, eles teriam sido deduzidos até 65% do lucro tributável no máximo, e aí haveria diferença, obviamente, entre o lucro tributável e a matéria coletável. A matéria coletável seria menor, mas é sempre sobre o lucro tributável que se aplica a derrama municipal e, no caso concreto, 1.875. E para finalizar aqui o cálculo do nosso imposto, vamos ter as tributações autónomas. As despesas de representação, com base no artigo 88 do Código do IRC, as despesas de representação pagam 10% de taxa de tributação autónoma. Esta empresa registou despesas de representação, vamos ali mais acima, despesas de representação de 1.200 euros. Vai ter de pagar 120 euros adicionalmente. As despesas não documentadas, com base no artigo 88 do Código do IRC, pagam 50%. As despesas não documentadas foram de 500 euros. E veja-se aqui a gravidade deste tipo de despesas. Elas começaram por ser acrescidas e depois ainda vão pagar mais 50%. As despesas não devidamente documentadas ou os encargos não devidamente documentados foram apenas acrescidos. Não se vai aplicar tributação autónoma. O abono de compensação pela utilização da viatura própria de trabalhadores, ou seja, os quilómetros, e aqui considerando que eles foram pagos só até ao limite para efeitos de IRS, vão pagar 5% de tributação autónoma. Onde é que estão ali os encargos? Está aqui abono de compensação pela utilização de viatura própria dos trabalhadores. A empresa pagou 3.400 euros aos trabalhadores em termos de quilómetros. Este ano o valor quilómetro é até 40 cêntimos para ficar isento em IRS e, portanto, nessa base temos 170 euros. E depois temos as ajudas de custo, que também são tributadas autonomamente em 5% até desde que, obviamente, estejam isentas ou não sujeitas, quero melhor assim dizer, não sujeitas para efeitos de IRS. O valor não sujeito para efeitos de IRS é tributado autonomamente a 5%. Havendo um excesso sobre o qual se aplicará IRS, esse valor não está sujeito à tributação autónoma. Eu considero aqui que todas estas ajudas de custo foram não sujeitas em sede de IRS, portanto, na esfera dos próprios trabalhadores, nunca ultrapassaram os limites estabelecidos. Então temos ali 280 euros. E para finalizar, vamos ter as tributações autónomas em relação a uma viatura que custou 55.000 euros. É uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo. Qual será então a taxa de tributação autónoma que se aplica a uma viatura cujo valor de aquisição foi de 55.000 euros e que teve um conjunto de encargos de seguro, manutenção, combustíveis, que se cifraram no valor que já vamos ver. Só para confirmar, vamos aqui ao quadro das tributações autónomas e relativamente a encargos com viaturas ligeiras de passageiros, e esta parte aqui a azul mais escuro é destinada aos veículos movidos a gasóleo e a gasolina,
Eu vou considerar aqui para 2024 que quando o valor da aquisição é superior a 35 mil euros, elas serão tributadas a 32,5%. No ano anterior, 2023, a tributação era a 35%. De facto, temos aqui um amplo conjunto de viaturas que são tributadas autonomamente relativamente aos seus encargos. Vamos então utilizar 32,5% e nessa base temos então 32,5%, porque é uma viatura, obviamente, que ultrapassa o limite de 35 mil euros, não é? E, portanto, é uma viatura que custou 55 mil euros. Quais foram os seus encargos? Esta viatura já foi completamente depreciada, portanto, já não tem esse encargo de depreciação contabilística, mas continua a ter seguro, gasóleo, manutenção, conservação, e, portanto, temos ali 1.592,5 de encargos e podemos até fazer ali o somatório que as tributações autónomas respeitantes a este conjunto de despesas se cifram em 2.412,5 ali o acumulado. Qual é o imposto estimado desta empresa? Bom, o imposto estimado da empresa vai ser a soma da coleta, portanto, a coleta, eu até vou colocar ali a coleta, porque a coleta será o valor de 8.500 mais 3.622,5. A coleta é o somatório do valor dos 17% vezes 50 mil e do excedente a 50 mil vezes 21%. Isto para dizer que o imposto estimado para o período que vai ser colocado na demonstração dos resultados será a coleta, mais a derrama municipal, mais as tributações autónomas. Portanto, o imposto estimado para o período é de 15.543,75. Este é o valor que vamos ter de o colocar na demonstração dos resultados. O imposto estimado para o período, ou o imposto sobre o rendimento do período, uma vez calculado com base nas regras fiscais, foi de 15.543,75 e vamos assim concluir a nossa demonstração dos resultados em que o resultado antes de impostos menos o gasto do imposto constitui o resultado líquido do período. E este valor do imposto estimado, ele vai resultar de um lançamento contabilístico e esse lançamento contabilístico já foi incorporado no balancete. Ou seja, no balancete, estes 15.543,75 fazem parte de um saldo devedor da conta imposto estimado para o período do ano N, veja-se o valor ali, debitou-se esta conta 8121, quando se calcula o imposto, e logo a seguir credita-se a conta do Estado para ficar em dívida perante o Estado o respectivo valor. Por isso temos ali um crédito na conta 2414, imposto estimado de 15.543,75. Depois, na hora de se pagar este valor, vamos ter o direito a deduzir pagamentos por conta de 5 mil euros, que já foram antecipações realizadas ao longo do ano. Mas é este o valor estimado, contemplando a coleta, a derrama municipal, as tributações autónomas e, portanto, este é o valor que é conduzido para a demonstração dos resultados. Temos assim a demonstração dos resultados concluída e, assim sendo, o próximo passo é passar para o balanço, porque a demonstração dos resultados, onde nós temos os rendimentos e os gastos do período, apenas do período, e temos os resultados contabilísticos do período, agora vamos fazer ligação ao balanço, ou seja, o resultado líquido do período liga ao balanço da empresa e imediatamente
através do capital próprio. E, portanto, através do capital próprio, o resultado líquido do período já o temos ali de 44.556,25. Esta é a ligação entre o balanço e a demonstração dos resultados. Já agora, vou calcular, só por curiosidade, a taxa efetiva do IRC, que é bastante diferente da taxa nominal. Veja-se, por exemplo, no ano passado. A taxa efetiva é o valor do imposto. No ano passado, o valor do imposto foi 12.500 euros, a dividir pelo resultado antes de impostos. No ano passado, a taxa efetiva foi de 25%. Vamos fazer a certinho, 25% de taxa efetiva. Este ano é 25,91% de taxa efetiva. Veja-se que a taxa efetiva é bastante superior às taxas nominais. Isso é evidente porque nós não aplicamos as taxas nominais sobre o resultado antes de impostos. O resultado antes de impostos foi objeto de uma série de correções fiscais. O lucro tributável é muito superior ao resultado antes de impostos, passou de 60.000 para 67.250 e ainda por cima tivemos tributações autónomas e tivemos derrama municipal. Portanto, tudo isto junto, em termos de correções, de ajustamentos, provocou que as taxas nominais fossem aplicadas sobre valor superior ao que é o resultado antes de impostos, o que vai determinar que a taxa efetiva da empresa seja superior às taxas nominais e, no caso desta empresa, 25,91. Num próximo vídeo vamos falar sobre o balanço, vamos elaborar o balanço desta empresa. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo, até uma próxima videoaula e até breve.